Prepare-se para o Enem, pois seu sonho tem que continuar. Se você consegue sonhar, você consegue realizar. Faça a coisa certa. Faça Grupo FAEF. FAIP-FAEF. Olá, sou o professor Diogo e estarei trabalhando com você a disciplina de Química por meio de 6 questões comentadas de edições passadas do Enem. Bom, pessoal, agora a gente vai para a primeira questão. A primeira questão é de 2019 e ela é sobre o assunto de eletroquímica. Então vamos lá, acompanha comigo. Para realizar o desentupimento de tubulações de esgotos residenciais, é utilizada uma mistura sólida comercial que contém hidróxido de sódio, NaOH, e outras espécies químicas pulverizadas. Quando é adicionada água a essa mistura, ocorre uma reação que libera gás hidrogênio e energia na forma de calor, aumentando a eficiência do processo de desentupimento. Considere os potenciais padrão de redução da água e de outras espécies em meio básico, expressos no quadro. Bom, primeira coisa que você vai ver é dar uma olhada no quadro, análise de todas as questões que ele está falando. Olha só a pergunta. Qual é a outra espécie que está presente na composição da mistura sólida comercial para aumentar sua eficiência? A. Alumínio. B. Cobalto. C. Hidróxido de cobre 2. D. Hidróxido de ferro 2. E a letra E. Chumbo. Pessoal, para a gente trabalhar essa questão, você vai ter que tomar cuidado no enunciado. Por quê? O enunciado ele diz que nós precisamos produzir gás hidrogênio. Então, dá uma olhada na tabela para você observar quais das reações está apresentando o gás hidrogênio nos produtos. Se você prestar atenção na primeira reação, ele está produzindo o gás hidrogênio. Então, acompanha comigo aqui, ó. Nós temos na primeira reação 2 moléculas de água mais 2 elétrons, formando 2 H2 mais 2 hidroxilas. Outra coisa que você vai ter que reparar é no potencial de redução. Repare que o potencial de redução da água, nesse caso, é de menos 0,83 volt. Então, potencial padrão de redução, menos 0,83 volt. Seguinte, para ter a produção de gás hidrogênio, necessariamente essa reação aqui tem que sofrer o processo de redução. Então, o que eu vou ter que olhar? Eu vou ter que olhar os outros potenciais de redução e procurar algum potencial de redução menor do que menos 0,83 volts. Olha só comigo na tabela. Se você analisar a reação 5 e a reação 6, nós temos a reação 5 com menos 2,33 e a reação 6 com menos 0,88. As duas reações dariam certas, mas se você analisar as questões, letra A, B, C, D e E, nós não temos nenhuma falando com ferro metálico, e sim apenas com alumínio. Então, pega a reação de número 5, porque é ela que vai ter que sofrer o processo de oxidação. Não se esqueça, se uma reação está sofrendo a redução, a outra obrigatoriamente tem que sofrer a oxidação. Então, pelo nosso processo, a oxidação vai ocorrer com alumínio. Repara aqui, ó, alumínio mais 4 hidroxilas, formando AlOH4 mais 3 elétrons. Potencial padrão de redução menos 2,33 volts. Então, obrigatoriamente, para nós termos a redução e a produção do gás hidrogênio como um produto, eu vou ter que utilizar para aumentar a eficiência da reação o alumínio, porque ele é que vai ter o menor potencial padrão de redução frente a esse valor aqui, de menos 0,83. Logo, a nossa resposta fica a alternativa A, alumínio. Bom, agora a gente vai para a questão 2, de 2019. Na questão 2, nós vamos falar assim. A utilização de corantes na indústria de alimentos é bastante difundida e a escolha por corantes naturais vem sendo mais explorada por diversas razões. A seguir são mostradas 3 estruturas de corantes naturais. Bom, você vai dar uma olhada e analisar as 3 estruturas que ele
te deu. Você vai observar que são 3 estruturas orgânicas, tá? Bem complexas. Olha só o que ele pergunta. A propriedade comum às 3 estruturas que confere cor a esses compostos é a presença de: letra A, cadeia conjugada, letra B, cadeia ramificada, letra C, átomos de carbonos terciários, letra D, ligações duplas de configuração cis e letra E, átomos de carbonos de hibridização sp3. Pessoal, para você analisar esse tipo de questão, você vai ter que pegar um dos exemplos que ele te deu da estrutura orgânica e dar uma analisada nas alternativas. Então vamos lá, ó. Todas as estruturas, elas possuem tais ligações conjugadas. O que são ligações conjugadas? São ligações duplas alternadas com ligações simples, tá? Então repara aqui, ó, toda a nossa estrutura, como por exemplo a bichina, ela tem ligações conjugadas. Dupla, simples, dupla e assim por diante. Se você reparar nas outras estruturas, elas também possuem a conjugação dessas ligações. Na letra B, ele pede a cadeia, ele fala sobre cadeia ramificada. Nós também temos a ramificação em todas as estruturas que ele te deu. O que é uma cadeia ramificada? Cadeia ramificada é quando você tem essa estrutura aqui, como por exemplo o grupo metila, saindo da cadeia principal. Reparem que nas 3 estruturas nós também temos isso. A letra C, átomos de carbonos terciários. Átomos de carbono terciários são átomos de carbono que está ligado a 3 outros carbonos, como por exemplo esses carbonos aqui, ó, das ramificações. Por isso que nós chamamos de carbonos terciários. Letra D, ligações duplas de configuração do tipo cis. Bom, ligações duplas de configuração do tipo cis, se você lembrar na questão de isomeria geométrica, nós temos aqui todas as ligações, ó, hidrogênio para cima e hidrogênio para baixo. Aqui nós temos a configuração do tipo trans e não cis. E a letra E fala assim: átomos de carbono de hibridização do tipo sp3. O que você vai lembrar? Átomos de carbono do tipo sp3, que é a hibridização do carbono, são átomos de carbono que estão realizando 4 ligações do tipo simples. Então eu vou ter 4 ligações covalentes do tipo simples. Se você dá uma olhada na nossa estrutura como exemplo aqui, todos os carbonos têm pelo menos uma dupla. Então, o que nós vamos poder fazer? A letra D e a letra E nós já vamos descartar completamente, porque nós não temos nem a configuração das ligações duplas do tipo cis, e sim trans, e também não temos carbonos de hibridização do tipo sp3. Então nós ficamos entre a letra A, B e C. Pessoal, repara que ele fala sobre a cor dos corantes, tá? Toda a cor dos compostos químicos, ela se baseia na absorção de energia pelos elétrons e a excitação desses elétrons para camadas mais externas. O que acontece devido à presença das cores dos corantes são essas cadeias conjugadas. Então, a alternativa A é a alternativa correta. Você vai lembrar o seguinte, que quando nós temos a absorção de energia pelos elétrons, eles saltam para uma camada mais externa. Ao retornar para sua camada de origem, ele libera essa onda eletromagnética na forma de luz. E essas duplas ligações aqui conjugadas, alternadas com ligações simples, são propícias para isso acontecer. Então, esses elétrons da conjugação absorvem essa energia e, ao liberar essa energia absorvida, eles liberam na forma de luz. Dependendo do comprimento de onda, você tem uma determinada cor, o que dá a característica do nosso corante. Então, a resposta correta é a letra A. Falou em cores, luz, nós estamos falando de excitação dos elétrons. Combinado? Bom, pessoal, agora a gente vai para a questão 3 de 2018. O assunto nela é isomeria geométrica. Vamos lá, ó. Pesquisas demonstram que nanodispositivos baseados em movimentos de dimensões atômicas induzidos por luz poderão ter aplicações em tecnologias futuras, substituindo micromotores sem a necessidade de componentes mecânicos. Exemplo de movimento molecular induzido pela luz pode ser observado pela flexão de uma lâmina delgada de silício, ligada a um polímero de azobenzeno e a um material suporte, em 2 comprimentos de onda, conforme ilustrado na figura. Com a aplicação de luz, ocorrem reações reversíveis da cadeia do polímero, que promovem o movimento observado. Pessoal, reparem no movimento dessas 2 lâminas que ele diz e repara que na primeira estrutura nós não temos ali na parte superior
aquele movimento que ele diz da lâmina delgada de silício. Pergunta: o fenômeno de movimento molecular promovido pela incidência de luz decorre do ou da? Letra A, movimento vibracional dos átomos que leva ao encurtamento e à reflexão das ligações. Letra B, isomerização das ligações nitrogênio dupla nitrogênio, sendo a forma cis do polímero mais compacta que a trans. Letra C, tautomerização das unidades monoméricas do polímero, que leva a um composto mais compacto. Letra D, ressonância entre os elétrons π do grupo azo e do anel aromático que encurta as ligações duplas. Letra E, variação conformacional das ligações nitrogênio dupla nitrogênio, que resulta em estruturas com diferentes áreas de superfície. Bom, vamos reparar aqui nos exemplos que ele nos deu das nossas moléculas. Pessoal, aqui nessa questão ele está trabalhando para a gente, na verdade, a questão da isomeria geométrica. O que é a isomeria geométrica? É conhecida mais como isomeria cis-trans. Na verdade, a isomeria cis-trans, vocês vão lembrar o seguinte: a isomeria do tipo cis é quando você tem dois grupos do mesmo lado. Então, por exemplo, aqui eu estou analisando, os dois hidrogênios estão do mesmo lado do plano. Por isso que a gente chama de isômero cis. Já o isômero trans, nós vamos ter esses dois grupos de lados opostos. Como, por exemplo, aqui no rascunho que nós estamos fazendo. Hidrogênio e hidrogênio, pelo plano, estão de lados opostos. Reparem nas estruturas que ele te deu, tá? E analisem com muito cuidado a dupla ligação entre os nitrogênios. Então, olha só, nessa aqui, se nós colocarmos esse plano, passarmos um plano aqui, vocês vão observar que os dois grupos maiores, que são os anéis aromáticos, eles estão de lados opostos. Então, eu posso afirmar que essa estrutura é do tipo trans. Ok? Já se eu observar a segunda estrutura aí, vamos passar aqui um plano entre a dupla ligação dos dois nitrogênios, os dois grupos de maiores massas molares, por exemplo, eles estão do mesmo lado do plano. Então, aqui eu tenho uma estrutura cis, tá? Bom, nesse caso, a única alternativa que vem de acordo com a imagem é a alternativa de letra B. Ele diz assim, a isomerização da ligação nitrogênio dupla nitrogênio, sendo a forma cis do polímero mais compacta que a trans. Quando ele diz a ligação cis, ele está falando dessa segunda estrutura. E se você reparar, quando eu estou nessa configuração cis, a lâmina delgada, ela acaba baixando, tendo aquele movimento que ele diz que é um movimento mecânico que poderia ser substituído. Então, a alternativa correta para nós é a letra B, devido à isomeria cis ser uma forma mais compacta, fazendo com que a lâmina delgada seja movimentada, comparada à isomeria trans. Combinado? Então, essa é a nossa questão 3. Bom, agora a gente vai para a questão de número 4, questão de 2018, sobre o assunto de termoquímica. Então, acompanha comigo. Por meio de reações químicas que envolvem carboidratos, lipídios e proteínas, nossas células obtêm energia e produzem gás carbônico e água. A oxidação da glicose no organismo humano libera energia, conforme ilustra a equação química, sendo que aproximadamente 40% dela é disponível para atividade molecular. Pessoal, repara que na questão ele te deu a reação, tá, da glicose, que é a reação de combustão da glicose. Você vai lembrar que toda reação de combustão envolve algumas substâncias muito características. Por exemplo, nós temos que ter a presença do combustível, que nesse caso é a glicose, do comburente, que é sempre o gás oxigênio, e como combustão completa, nós sempre produzimos gás carbônico e água. Reparem também no ΔH, na variação de entalpia da reação, que é um valor negativo. Por que um valor negativo? Porque toda reação de combustão libera energia. E como a reação de combustão é uma reação que libera energia, nós temos um ΔH negativo por ser uma reação do tipo exotérmica. Vamos continuar a questão. Na oxidação de 1 grama de glicose, a energia obtida para atividade muscular em kJ é mais próxima de... E aí ele te forneceu alguns valores.
Bom, primeira coisa que nós vamos observar é que na questão ele também te deu os valores de massa molar do carbono, do hidrogênio e do oxigênio. A primeira coisa que você vai ter que fazer é calcular o valor de massa molar da glicose. Lembrando lá que eu tenho o carbono valendo 12 vezes 6, o hidrogênio valendo 1 vezes 12 e o oxigênio valendo 16 vezes 6. Totalizando 180 gramas por mol. Combinado? Bom, através desse valor de massa molar, nós vamos começar os nossos cálculos, tá? Então, a primeira coisa que você vai retirar dessa informação é o seguinte, que dentro de 1 mol de glicose, eu tenho 180 gramas da glicose, tranquilo? Repara também que na questão, ele te forneceu o ΔH da questão ali, que é menos 2.800 kJ. Então, nós estamos trabalhando com 1 mol de glicose na questão. Então, significa que a queima de 1 mol de glicose libera um valor de 2.800 kJ. 1 mol de glicose, mesma coisa que 180 gramas de glicose. Então, eu posso colocar aqui, um valor liberado de 2.800 kJ. Combinado? Só que a questão ela está trabalhando não com 180 gramas de glicose, e sim com 1 grama. Então vamos fazer uma relação rapidinha aqui, 1 grama da glicose, eu vou ter o meu valor de X. Beleza? Multiplicação em cruz aqui rapidinho. Então vou ter 1 vezes 2.800 dividido por 180. O nosso valor de X aqui vai dar um valor de 15,56 kJ. Repara que é um valor negativo porque toda reação exotérmica é negativa. Terminou a nossa questão? Não, mas reparem que a letra B já tem esse valor de 15,6. Então, cuidado. Por quê? Ele te dá mais um dado sobre a questão. Ele fala assim, aproximadamente 40% dela é disponibilizada para atividade muscular. Pessoal, ele está falando quanto que 1 grama de glicose vai disponibilizar de energia para atividade muscular. Então, repara comigo que nós temos 40% apenas. Então, a gente vai fazer um cálculo rapidinho de 40% do valor que nós encontramos, ok? Então, vamos comigo, Se nós temos 15,56 kJ, isso corresponde ao total, meu 100%, tá? Só que ele diz que apenas 40% de todo esse valor é que é disponibilizado para atividade muscular, combinado? De novo, uma regrinha aqui, de 3, eu vou ter 15,56 vezes 40 dividido por 100. Resultado final, 6,2 kJ. Bom, a nossa questão de número 4 vai ter como alternativa a letra A, de 6,2 kJ. Combinado? Então, essa é a questão de termoquímica do Enem. Bom, pessoal, agora a gente vai para a questão 5 de 2017. O tema dela é química geral. Na verdade, a gente vai trabalhar emissão de luz, saltos quânticos. Olha só o que a questão diz pra gente. O fato corriqueiro ao se cozinhar arroz é o derramamento de parte da água de cozimento sobre a chama azul do fogo, mudando-a para uma chama amarela. Essa mudança de cor pode suscitar interpretações diversas, relacionadas às substâncias presentes na água de cozimento. Além do sal de cozinha, NaCl, nela se encontram carboidratos, proteínas e sais minerais. Cientificamente, sabe-se que essa mudança de cor de chama ocorre pela... Pessoal, vocês estão reparando que a questão está trabalhando coloração, tá? Então vamos pensar na química geral, modelos atômicos, mais precisamente o modelo de Bohr. O modelo de Bohr, ele explica a liberação de cores através de elementos químicos. Então, vamos pensar aqui rapidinho. Nós temos aqui a representação de um átomo, tá? Com 2 camadas eletrônicas, só para nós termos como exemplo. Você vai lembrar que o estado fundamental do elemento químico é quando os elétrons se encontram em camadas de baixa energia, que são as camadas mais próximas do núcleo, ok? Só que esses elétrons, eles podem ganhar energia de uma fonte externa. Então, quando os elétrons ganham energia de uma fonte externa, esses elétrons saltam para camadas mais externas. Por que eles saltam para camadas mais externas? Porque as camadas mais externas do átomo são camadas de maior energia.
Combinado. Então, quando eu tenho o elétron numa camada de maior energia, eu chamo esse elétron que ele está no estado excitado. Esses elétrons no estado excitado, eles não conseguem ficar nesse comportamento por um bom tempo. Logo, para isso, ele vai ter que retornar para o seu estado fundamental. A partir do momento que ele retorna para o estado fundamental, ele tem que liberar essa energia que ele havia ganhado. E essa energia que ele ganhou é liberada na forma de ondas eletromagnéticas, mais conhecida como luz. Esse modelo de transição eletrônica, também chamado de salto quântico, foi descrito por Niels Bohr no seu modelo atômico, que é um dos últimos modelos que a gente estuda no ensino médio, ok? Então é esse modelo que explica a emissão de luz de elementos químicos quando a gente fala de transições eletrônicas, do estado fundamental para o estado excitado. Então vamos para as alternativas. Letra A reação do gás de cozinha com sal volatilizando o gás cloro. Pessoal, nós não estamos falando nada sobre gás de cozinha, mesmo porque a chama é a coloração azul dela. Letra B, a emissão de fótons pelo sódio, excitado por causa da chama. Pessoal, quando a gente fala de fótons, nós estamos falando de quantidade de energia, e essa quantidade de energia são ondas eletromagnéticas, que é a luz. Então, a nossa alternativa correta seria a letra B, emissão de fótons pelo sódio excitado por causa da chama. Mas vamos conferir as outras. Letra C, produção de derivado amarelo pela reação com carboidrato. Pessoal, na questão ele não está falando nada da produção de derivados, mesmo porque a produção de derivados de uma reação é sempre de coloração escura. Letra D, reação do gás de cozinha com a água, formando gás hidrogênio. Nada a ver essa alternativa. Letra E, a excitação das moléculas de proteínas com formação de luz amarela. Pessoal, cada elemento químico tem um comprimento de onda característico que ele libera. E o elemento sódio já é muito conhecido e, de fato, a sua coloração liberada é de cor amarela. Combinado? Então fica a alternativa letra B para a nossa questão de número 5 de 2017. Pessoal, a nossa questão de número 6 e última, do ano de 2017, ela vai trabalhar uma parte de eletrólise, tá? Na verdade, ela está dentro da eletroquímica, mas na eletroquímica nós vamos observar pilha e eletrólise. E dentro da eletrólise nós temos a eletrólise ígnea, que é sem água, e a eletrólise aquosa, que é na presença de água. A questão de número 6, ela vai trabalhar exatamente a eletrólise aquosa. Acompanhe comigo a questão. A eletrólise é um processo não espontâneo de grande importância para a indústria química. Uma de suas aplicações é a obtenção do gás cloro e do hidróxido de sódio a partir de uma solução aquosa de cloreto de sódio. Nesse procedimento, utiliza-se uma célula eletroquímica como ilustrado. Reparem aí na nossa ilustração o seguinte, que ele está introduzindo uma solução aquosa de cloreto de sódio ali no espaço de cima e está tendo um produto secundário além do gás cloro que está sendo retirado do processo, ok? Temos o polo positivo e temos o polo negativo. Então, vamos para as alternativas. No processo eletrolítico ilustrado, o produto secundário obtido é letra A, vapor de água, letra B, oxigênio molecular, letra C, hipoclorito de sódio, letra D, hidrogênio molecular e letra E, cloreto de hidrogênio. Pessoal, quando a gente fala de eletrólise aquosa, você vai pensar em competições entre íons, ok? Então vamos pensar aqui, ó. Ali ele disse que colocou uma solução aquosa de cloreto de sódio, que é o NaCl, tá? Quando você coloca o NaCl em água, você tem a liberação dos íons positivos e negativos. Então eu tenho o cátion, que é o íon sódio, e tenho o ânion, que é o íon cloreto. Bom, se fosse uma eletrólise ígnea, nós não teríamos nenhum problema aqui, porque só tem apenas um cátion e um ânion para sofrer redução e oxidação. Mas como a gente tem a presença de água, haverá competição com os íons da própria eletrólise da água. Quando a gente decompõe a molécula de água, a gente pode pensar no íon H+, e no íon OH-, que é a hidroxila. Combinado? Então, ó, para e pensa aqui. Eu tenho dois íons positivos e eu tenho dois íons negativos. Apenas um dos íons positivos vai sofrer a redução e apenas um dos íons negativos vai sofrer a oxidação. Para você determinar, você vai ter que lembrar da fila de prioridade de descarga elétrica. Então, ó, o que nós vamos ter? Nós vamos ter
Entre o íon sódio Na+ e o íon H+ da água, aquele que tem maior prioridade é o H+, tá? Acompanha na nossa fila. Já os íons negativos entre o íon cloreto e a hidroxila, aquele que tem maior prioridade são os íons não oxigenados, os ânions não oxigenados, que no caso é o cloreto. Por isso que ele fala que tem a produção de gás cloro. Então vamos pensar aqui, ó. O íon positivo, ele vai sofrer a redução. O que é a redução? É o ganho de elétrons, ok? Então vamos pensar aqui, ó, o H+ ganhando elétrons. Então vou ter aqui H+ mais elétron formando. Bom, se você parar para pensar, o hidrogênio ele não está sozinho, ele sempre tem que estar na fórmula molecular. Então eu vou ter que usar 2H+, 2 elétrons, formando H2. Ele diz para nós também que teve a formação do gás cloro. Por que a formação do gás cloro? Porque nos ânions a competição é ganha pelo cloreto. Então olha só o que eu vou ter. O Cl- vai sofrer o processo de oxidação que ocorre no ânodo, tá? Formando gás cloro e liberando elétrons, no caso 2 elétrons, para fazer o balanceamento da reação, ok? Esses elétrons aqui, ó, cedidos aqui, ele vai ser utilizado pelos hidrogênios da água para sofrer o processo de redução. Então significa que na eletrólise aquosa do cloreto de sódio, nós temos como produto o gás cloro e como um produto secundário o gás hidrogênio. Logo a nossa questão fica com a alternativa D, hidrogênio molecular. Combinado? Queridos alunos, muito obrigado pela companhia. Foi um prazer gravar esta videoaula. Espero que tenham um ótimo desempenho no Enem. Se você quiser ter acesso ao material teórico a partir do qual houve embasamento para a aula, é só procurar o pessoal do grupo FAEF por meio do WhatsApp 14 99600 7788. E lembrando, bem agora, após a finalização deste vídeo, haverá live no Instagram da FAIP, @FAIPMarília, na qual ocorrerá o sorteio de vários prêmios, como tablet, almoço em restaurantes e bolsas de estudo. Mas muita atenção, somente vão concorrer aos prêmios aqueles que, além de inscritos, estiverem presentes na live. Então, corre lá na live do @FAIPMarília que o pessoal da FAIP vai explicar tudo certinho e realizará o sorteio. Um grande abraço e beijo e lembre-se, o Grupo FAEF prepara você para o Enem e para a vida. FAIP-FAEF